Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena segunda-feira, 8 horas da noite. Começando mais uma semana de agosto, cheia de escritoras e escritores, bate-papo literário, claro, muito livro, muito livro. A gente vai conversar agora com a autora nacional Rosana Lira. Ela que escreveu o livro Casada com um Mafioso, vai contar pra gente um pouquinho sobre esse trabalho literário que ela tem aí no mercado. Rosana, querida, vou enviar para você o convite agora. Aqui diz que você recusou. De novo. Minha câmera ela sempre fica virada para lá, não sei porquê. Agora foi. Olha, aqui eu não tô te vendo. Aqui eu não. Aqui você não aparece. Mas se eu apareço aí para você, Uhum. a Para mim tá galera tá parecendo vendo. mal. É engraçado para mim. Tá eu na live. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Não tem problema nenhum. Se você. Tá meio Se doido. você. Ah, O Instagram tá meio doido. Ontem eu participei de uma live também que ele cortou a live 2 vezes. bom, se você tá me vendo e o pessoal tá te vendo, então tá ótimo. De repente o problema é só aqui. O único porém é que na hora que a gente terminar a live e eu salvar, você pode não aparecer na live, É verdade. entendeu? Mas eu tô Ele- conseguindo te ouvir tranquilamente. Isso pode ser internet, Então, eu porque vou fazer o seguinte: eu posso sair e eu mesma envio o convite para você. Para ver se eu tá apareço aí pra ótimo. Então, vamos tentar só um desse minuto. jeito, tá? Vamos ver aí, né, gente, se a gente consegue, porque isso pode ser bug do Instagram. Isso aconteceu agora, ainda há pouco, e era internet, né? Pode ser a internet dela também. E agora? Ah, Esse Instagram tá meio de graça com a minha cara desde ontem, mas tem problema não. mas isso aconteceu ainda há pouco com a escritora antes de você. Também houve um probleminha exatamente desse. O Instagram deve estar atualizando mais alguma Sim, ferramenta e ontem isso eu deve fiz estar uma outra live que acontecendo. também ela cortou, ela caiu várias vezes. Às vezes não, a menina não conseguia me adicionar à live. Tava uma loucura. Eu acho que ainda continua essa instabilidade. Ai, ai, esse Instagram não toma jeito, né? É. Rosana, querida, muitíssimo obrigada por você super topar vir aqui falar sobre o seu livro, conversar com a gente sobre literatura. Estou muito feliz, obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Um prazer estar aqui. Você é de qual lugar do Brasil? Sou do Rio de Janeiro, Você é de onde? Duque de Caxias. Eu sou da Tijuca. Que ótimo. Menina, tá um Eu frio aqui acho no que dá Rio, pra né? gente, Eu não tô dá pra acostumada. gente, dá pra gente marcar de tomar um café, não dá não? Dá, claro. Ora, a gente mora no meio praticamente 40 minutos de distância, eu acho. É, mais ou menos isso. Por aí, né? Você vai à Bienal? Esse ano não, mas pretendo ir no próximo. Tô agitando para ir no próximo.
Que maravilha! Nem na Flip você vai esse ano? Não, assim, algumas coisas do mundo da escrita para mim é um pouco de novidade, porque eu sou escritora de aplicativo, né? Eu comecei tudo em aplicativo, então assim, algumas coisas para mim é novidade. A Bienal eu já ouvi mais. A Bienal eu já ouvi mais. Então vamos conversar sobre isso. O pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estou vendo que tem uma galera entrando aí. Osana, querida, eu estou aqui com Casada com um Mafioso. O Meu bebê. contrato. Seu bebê, por quê? O recém-lançado no mercado, ele? Primeiro físico. Porque é o primeiro filho. Mas peraí, é o teu primeiro livro publicado e escrito ou não? Não, é meu primeiro livro físico. Eu tenho um total de 48 histórias, mas livro físico só ele. Você tem ele aí, mostra essa capa pra gente, mulher. Gente, olha essa capa. Perfeito. Esse seu trabalho. Quantas páginas tem esse livro, mulher? 700 e... Vamos lá, porque eu fiquei nervosa agora. 98 páginas. Menina! 798 páginas. São para ele. Mas todo mundo tá pedindo. Tem gente que pede uma continuação. Por que você não dividiu ele? Você queria volume único, grosso desse jeito? Quando eu escrevi ele, eu escrevi para uma plataforma. Foram 2 meses escrevendo ele. E cada capítulo era uma emoção diferente para mim. E quando eu estava escrevendo ele ali, eu não pensei em dividir. Eu só queria, sabe, escrever e botar tudo que rola na cabeça lá. Aí chegou a oportunidade do quê? De tornar esse sonho realidade, que era ter o meu livro físico. E o primeiro que eu pensei foi ele. Foram 2 meses de perder o sono. Gente, você publicou ele independente. Não foi por uma editora? Eu publiquei ele independente. Eu publiquei em 2 sites diferentes. Esse aqui, por exemplo, eu comprei ele pela Wiclap, mas ele também está no Clube de Autores. Inclusive lá ele está mais em conta do que na Wiclap. Está disponível nesses 2. Que sensacional. A Wiclap é bom por causa da Bienal, porque eles convidam a gente. Por isso que eu estou trabalhando nisso. Eles convidam, a Wiclap convida, eu acho que depende de quanto você venda, se você é seller ou best-seller, eles te convidam para a Bienal. Mas o escritor que não tô falando que é o seu caso não, tá? Tô só dando um parâmetro ali, porque a Wiclap realmente faz isso com escritores, convida, mas tem que estar um patamar ali, um seller, sei lá como é que eles usam. É top seller e best seller. Isso aí, exatamente. Agora, você veio de uma plataforma digital. Qual foi a tua plataforma? Onde eu iniciei tudo? Eu iniciei tudo na Noveltoon, que antes era Mangatum. Ainda tem Mangatum, né? Mas para quem está chegando agora, existe a Noveltoon. Quando eu iniciei, não tinha. Era só Mangatum. Noveltoon, é isso? O aplicativo da Rinovel, ele não. Não tem nada a ver. Não. Ele é da Mangatum mesmo. Aí depois eles criaram o Noveltoon, porque na Mangatum é praticamente só mangá. Mas também a gente escreve por lá, entrega por lá e vai direto para Noveltoon. E você escreve nessa plataforma desde quando? Comecei lá em 2021, nos meados de 2021, mais ou menos. Caramba, já tem, a gente está em 2023,
Foi ali finalzinho de pandemia, meiozinho de pandemia, talvez. Muito bem. Por que você resolveu começar a escrever numa plataforma digital? Eu encontrei essa plataforma no Facebook e como eu gosto de mangás, animes, essas coisas assim, me interessei e baixei o aplicativo. Não sabia que pessoas como eu poderiam escrever. Eu só li os mangás. Até que um belo dia apareceu lá para mim uma notificação de uma história e eu cliquei e descobri. E foi a primeira história que eu li, história normal, escrita normal, por pessoa como eu, que foi a história da Natália França. E ela é autora na Novelton também há bastante tempo, bem famosa lá, inclusive. Minha amiga também. E comecei a ler a história dela e eu comecei a pensar, nossa, pessoas como eu podem fazer isso? Porque era meu sonho de infância ser autora. Mas eu pensei, poxa, eu não vou ter como, meus pais não vão ter como pagar a faculdade, esses negócios para mim. Então é um sonho que morreu dentro de mim. Até eu ler essa história dela. E descobri que eu também poderia escrever. Foi quando eu comecei a pesquisar o app e descobri um lapisinho lá. Aí cliquei ali e comecei a ler as informações. E descobri que eu poderia criar uma história. E dali eu comecei. Criei uma bem curtinha no começo, porque eu fiquei com medo, eu não sabia o que fazer direito e tal. Aí eu criei uma bem curtinha, com 35 capítulos. E depois que na segunda história eu já ultrapassei essa meta, foi 150 capítulos. Uma história que também faz muito sucesso lá, graças a Deus. Né? Vendida pela minha tia, uma história que é sucesso lá, tem 10 milhões de views. E eu fico muito feliz com isso. E tudo começou assim. E agora eu tô aí com 48 títulos. Qual é o teu perfil na plataforma? Na Novelton, a autora é Rosana Lira. É Rosana Lira para tudo. Autora Rosana Lira, gente, com Y, tá? Então já corre lá na plataforma. Rosana, deixa aqui nos comentários o nome da plataforma, que teve uma seguidora que falou que é uma plataforma chinesa. Eu não sei qual é, não conheço. Essa Porque seguidora, aí o pessoal ela já também pode é seguir. autora. Já pode seguir lá o perfil da nossa autora na plataforma para conhecer, ó, Noveltoon. Agora sim. É gratuito. Para ler é gratuito, gente. Algumas plataformas às vezes pedem dinheiro para capítulos, né? Você só libera capítulos Ah, não. se você. Lá é Lá é tudo gratuito. gratuito. Tu lê a história toda gratuitamente. E essa história aqui tem 10 milhões de views. Qual é o nome dela? Vendida pela minha tia. E do que se trata? Então, é a história de uma protagonista, o nome dela é Hazel também. E o pai dela morre já no primeiro capítulo, atropelado. A mãe dela tinha um câncer silencioso que descobriu muito tarde. E, tipo assim, o pai dela partiu, a mãe dela partiu logo depois, deixando a responsabilidade de continuar cuidando dela para a irmã. Ela confiou na irmã. Só que o que ela não sabia é que a irmã era apaixonada pelo cunhado, desde sempre. Então, ali na mentezinha da tia da Hazel, a irmã dela roubou lá o crush dela, entendeu? Teve uma filha, e a filha é parecida com ele, então ela tinha uma mágoa enorme da irmã. Mas nunca contou, era aquela cobrazinha. Ai, amor da minha vida, minha irmã, entendeu? E quando vem aí a oportunidade da menina ter uma segunda chance de vida, não tem, porque a tia revoltada vende ela para um mafioso, leiloa, faz um leilão com ela, bota ela numa gaiola no meio da boate e vende ela para quem quiser comprar. E quem compra é um mafioso. Aí a história se desenrola assim, em torno do casal o tempo inteiro. Muitas coisas que acontecem. E você inseriu nessa história abuso sexual, abuso físico? O que que... Eu sei que algumas histórias de mafiosos, os protagonistas, né, por serem mafiosos,
No início, eles abusam um pouco da protagonista para depois cair de amores. E por causa disso, eu não quis fazer desse jeito. Eu preferi não fazer desse jeito. Eu fiz de um jeito assim bem natural, em que meu mafioso ele sempre se apaixona pela protagonista. Ele não abusa dela nem psicologicamente, nem verbalmente, nem fisicamente, de forma nenhuma. É tudo, sabe, vai caminhando de um jeito bem natural. Exatamente por eu não me sentir confortável com esse negócio de abusos, entendeu? Então eu não coloco nas minhas histórias dessa forma, para poder as leitoras se sentirem confortáveis de ler. Porque quando eu li uma vez uma história que era muito carregada na violência, principalmente do protagonista com a protagonista, eu não me senti confortável, eu me senti péssima. Aí depois de ler aquilo, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou escrever dessa forma. Porque é algo que a gente escreve para a pessoa se sentir bem e acaba que dá aquele mal-estar, sabe? De ler aquele negócio pesado. Então, assim, se meus protagonistas for maltratar alguém, vai ser os vilões lá, os inimigos. Nunca a protagonista. Muito bem. Agora, todos os seus livros são desse gênero? Eu escrevo sobre CEO também. Um pouco de fantasia, porque eu gosto de histórias de vampiro. Estou me aventurando um pouquinho em histórias de lobisomem, porque não é minha praia, mas eu estou me aventurando. E a minha preferência é máfia. Mas eu acho que eu adquiri essa preferência depois de ler as histórias que eu li, que era um pouquinho pesado, e eu quero transmitir essa coisa boa para as leitoras, sabe? Então, quando elas leem meus livros de máfia, não vai ter nada pesado, sabe? Entre os protagonistas, por exemplo. Não vai ter, vai ser sempre aquele amorzinho. As minhas protagonistas Entendi. ficam evitadas. Elas não trabalham. Muito bem. O livro Casada com um Mafioso. Mostra pra gente de novo o seu livro, gente. Olha isso. As capas desses mafiosos, desses CEOs, são realmente lindíssimas. Quem fez a tua capa? Então, ela não tá na live, eu não consegui mandar o convite da live para ela, mas é a Vicky. Chamam ela de Vicky. Ela é Maria Victória o nome dela, me chamam ela de Vicky. Ela tem um perfil no Insta. Ela que faz todas as minhas capas. Eu amo. Ela chorou quando eu mandei a foto, porque ela não sabia. Foi a primeira autora que ela trabalha que fez um livro físico com a capa dela. Ela chorou, me mandou áudio chorando, emocionada, por causa do livro, que ela falou que ela nunca recebeu uma mensagem daquela forma, uma foto com um livro físico, uma capa dela. Falei, se prepara porque vem mais. Tem mais livros vindo por aí. Eu preparo o coração para não infartar. Vou te mandar mais fotos. Agora, você... Cara, o trabalho dela. Qual é... Peraí, deixa eu botar o nome dela aqui, gente, porque tem muita gente que é escritor ou escritora que assiste a live. Então, indicação de ilustrador, capista, é sempre válido. Ô, Rosana, coloca nos comentários, por favor, o nome dela, para o pessoal seguir no Instagram. Sim, posso sim. Se Eu vou indicar o perfil que mais aparece, que é o Vicky Banner. E lá você vai encontrar o perfil de capa, porque é separado, ela separa os dois. Tem banner e tem capa. Um perfil pros dois. A nossa autora vai... assim, Vicky Banner. Já encontra o perfil dela de banner e encontra o de capa também. Vicky Banner. Tá aí. Fica a indicação de capista para os autores que estão procurando indicação. Agora, Casado com um Mafioso, né, que você transformou em livro físico, fala sobre o quê? Então, o personagem principal aqui dessa história é o Dinho, que é o mafioso. Tanto que o primeiro capítulo já começa com ele narrando a vida dele. Ele não teve uma vida muito fácil, né? E acabou criando o irmão, teve que criar o irmão sozinho. O irmão tinha 15 anos quando ele perdeu o pai.
Então, assim, ele criou o irmão dele, praticamente. Teve que assumir a máfia, porque o pai dele morreu, né? Ele teve que assumir bem jovem a máfia, cuidar do irmão, assumir todas as responsabilidades à volta dele, né? E, tipo, que ele já vinha de uns probleminhas pessoais, tipo, ele não se dava bem nos relacionamentos, né? Ele sempre era iludido, enganado, então ele começou a priorizar outras coisas na vida dele e deixou o relacionamento de lado. Tanto que ele é um homem de 30 e poucos anos, ele não tem filhos, ele não... Só ali, focado na máfia e no irmão. Na máfia e no irmão. Até que ele encontra um casal, né, em um dos clubes clandestinos dele, de jogos, e esse casal está devendo uma quantia muito alta. Absurda, eles são viciados em jogos. E a casa já está hipotecada, eles não têm mais nada de valor para entregar, para pagar. Eles receberam só a indicação, né, de um amigo que lá conseguia dinheiro fácil e foram. Foram com a cara e a coragem. No começo eles ganharam, mas depois eles começaram a perder loucamente e ficaram devendo um valor muito alto para casa. E ele decidiu intervir. Alguma coisa chamou a atenção dele nesse casal e ele decidiu chegar ali e perguntar o que está acontecendo. Então, assim, o funcionário dele fala, ele escuta falando que eles estão com uma dívida muito alta, eles precisam pagar essa dívida, senão eles não vão ser liberados do clube de apostas. Ele leva eles para o escritório, né, e começa a conversar com eles, perguntando por que eles foram apostar um valor tão alto se eles não tinham para ressarcir. Né? Aí começa a conversa e ele pergunta: o que de valor vocês têm para me dar em troca da dívida? E aí o cara, né, no caso, o tio da Hazel, o pai da Hazel, fala: nós não temos nada, nossa casa está hipotecada já. Está numa dívida alta de 150 mil, a casa já foi. Então não tem mais nada. Aí a mulher dele vai e fala: nós temos nossa filha Hazel. Ele vai e se interessa. Ela mostra a foto da menina e ele praticamente já se apaixona ali por ela, só pela foto. E aceita ela como pagamento da dívida. Claro que o Calvin fica desesperado, porque a Hazel não é de fato filha deles, é filha da irmã dele. E a mulher dele entrega a menina para um mafioso. Sendo que ele sabe que a irmã dele também é mafiosa. A irmã dele só não criou a filha porque estavam tentando matar eles lá. Então, assim, depois que ela é vendida para ele, ela é levada, ela fica revoltada, porque ela trabalha 3 turnos em um café para poder pagar a dívida dos pais. E descobre que eles venderam para ela, para um mafioso, para pagar uma dívida. Então ela fica muito revoltada, ela é bem língua afiada. Ela debate com ele, ela bate de frente. Ela é meio, sabe, depois que ela descobre pelo irmão dele que quanto mais ela afrontar, mais ele vai se prender a ela, ela fica revoltada. Ela fica assim: só isso agora. Agora já era. Já me conhece assim, já era. Mas acaba que ela se apaixona por ele depois da lua de mel. Só que ela não tem aquela coragem de dizer que está apaixonada. Ele se declara primeiro para ela, e ela só se declara bem depois, já, quando ela é levada lá para a Itália, que ela conhece a mãe dela verdadeira e tudo mais, que ela vai e se declara para ele. É uma história de amor intenso. A gente vai encontrar ali um clichêzão dentro da história ou não? Não, ali tem muitas surpresinhas. Muitas. Pô, a menina começa como uma barista num café. Do nada ela descobre que ela vai casar com um mafioso. Depois ela descobre que tem uma mãe mafiosa. E mais um segredinho que fica lá quase no final da história que acontece com ela. Cheio de plot a história. Muito bem. E as cenas hot? Teu livro tem hot? Já começa. No capítulo que ele leva ela para casa, tem muito hot.
É hot bastante. Ah, É mas pode cheio de botar hot. você já tem ali no meio, já tem, gente. Não adianta. Minhas histórias têm muito hot. Eu tento controlar, mas não consigo. Bom, Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Casada com um Mafioso, Contrato, Dan Evil, da onde surgiu esse nome, gente? então, Dean é por causa de um personagem de uma série que eu sou apaixonada. Qual? E eu vi Sobrenatural. Os irmãos Winchester. E Evil eu achei que casaria bem para ele. Porque o apelido dele no submundo é Fantasma, né? Ele é visto por muitos como um homem frio, distante, cruel. Mas ninguém sabe quem ele é de verdade. Só ela consegue essa proeza. É. É assim, ela e o irmão, porque ele é muito carinhoso com o irmão. Ele tem um amor imenso pelo irmão dele. Ele daria vida por ele assim, sem piscar. Dan Evil, o mafioso que controla as apostas noturnas e é conhecido como Bingo Noturno, adorei esse apelido, pelos seus clientes, tem a reputação de ser um homem frio e desconfiado. Mas peraí, por que bingo noturno? É por causa do que ele faz à noite, é isso? Sim, porque são casas de apostas e são vários tipos que eles trabalham. Desde caça-níqueis a mesas de apostas comuns, bingos. Então, assim, por encontrar essas diversas formas de apostas ali dentro, os próprios clientes criaram esse apelido, bingo noturno. Ah, você vai para onde? Vou para o bingo noturno. Adorei a tirada. Tu já foi num bingo? Já mais nova, já. É legal. Aqui na Tijuca tinha, não sei se você lembra, mas aqui na Tijuca tinha um bingo que era famosíssimo, só dava treta até que mandaram fechar e acabou. Depois eles tentaram continuar com o bingo de forma clandestina, a polícia bateu lá, porque era treta em cima de treta dentro de bingo, gente. O bingo raiz, tá? Que a gente está falando. Esses É, bingozinhos, os bingos raízes são os melhores. Essa desconfiança o levou a nunca querer se casar, nem ter filho. O que aconteceu com esse personagem? Que trauma é esse? Que ele não quer casar, que ele não quer ter filho, que ele não quer se relacionar. sim, ele teve 3 decepções amorosas consecutivas. E a última quase acabou com a vida dele, literalmente. Ela traiu ele com o inimigo dele, sabe? Então, assim, ele pensa assim, mulher que for se aproximar de mim, só quer mesmo lá o status de senhora Evil, gastar, porque eu sou eu sou esposa de mafioso. Então, assim, era isso que ele pensava na cabeça dele. Tanto que quando ele decidiu aceitar a Hazel como pagamento, por um momento passou pela cabeça, essa não vai me decepcionar, porque ela está sendo uma mercadoria. Coitado dele, né? Porque logo, logo tava igual. Tava assim já por ela. No entanto, tudo isso muda quando Calvin e Lívia Sinclair. Quem é Calvin e Lívia Sinclair? São os tios dela, que a princípio todo mundo pensa que é pai e mãe. Mas pai e mãe não venderia seus filhos. Sendo que tem alguns casos aqui no Brasil, mas tudo bem. Na história, não. Depende. Depende. Um casal que perde uma quantidade significativa de dinheiro em um dos seus clubes noturnos e dão sua filha Hazel como pagamento pela dívida, que é a menina, não é isso? E ela, coitada, lá trabalhando 3 turnos, achando que era a filha mais amada. Não era, não. Quer dizer, Nem chegou a a ser. gente tem uma história aí
de 800 páginas praticamente. E para você não perder o seu leitor, por exemplo, durante uma cena que possa vir a ser repetitiva, uma cena hot e tal, como é que você desenrolou toda essa trama de 800 páginas de forma a interagir com o teu leitor sem entediar ele? Porque, assim, 800 páginas é muita coisa. Então, como é que foi esse teu processo de escrita? Então, é como eu disse, cada capítulo ele conta uma história diferente, porque não é só centralizado no casal, né? Ah, mas eles são os protagonistas, deveria. Sim, claro, mas eu tenho outros personagens na história, entendeu? E cada capítulo é uma bomba diferente. Se eu for falar pra você, eu já tinha tudo em mente, tudo. Mentira. Tudo foi surgindo assim. Cada capítulo que eu escrevi, eu já imaginava como ia ser o próximo. E cada um deles tem uma bombinha diferente para cada leitor aí que adora. Agora, eu tô vendo aqui que você tem outros livros publicados pelo site da Amazon. Um deles é Presa por um Mafioso. Não é isso? Que a capa também tá lindíssima. Esse Presa por um Mafioso é dela também? Maravilhosa. Presa por um Mafioso. Ô, Rosana, esses seus livros também estão na plataforma ou você tirou depois que publicou na Amazon? Esses livros, por exemplo, que estão aí, o Presa por um Mafioso e o Casada, eles eram da Fiso. Eu escrevi na Fiso. Como a Fiso saiu, né, do Brasil, ela entregou de volta. Olha que bacana. Ela entregou pra gente os livros. Ela retirou o contrato, entregou de volta pra gente, falou, ó, vocês podem retirar e colocar onde vocês quiserem. E devolveram tudo pra gente. Ou seja, ficamos cheias de histórias, né, para colocar onde quisesse. Mas, a princípio, eu não coloquei na Amazon. Eu fui colocar onde eu já estava acostumada, que era Noveltoon. Mas teve livros que eu separei e não quis colocar lá. Eu já tinha esse plano de ir para a Amazon. Tanto que o Casada foi o primeiro livro, a do Alfa, que também está aí, foi o segundo, e o Presa é o mais recente, que é uma história também bem envolvente, uma protagonista bem assim, bem povão, bem doidinha da cabeça. Ela e o protagonista se encontraram a primeira vez quando ela tinha 9 anos. Eles estavam no mesmo orfanato, ele tinha 15, ela 9. Eles se encontraram a primeira vez no orfanato e ele defendeu ela de uns valentões. Só que nesse mesmo dia, ele foi adotado por um mafioso que estava prestes a morrer. Tinha uma doença e ia morrer. Então ele queria alguém para deixar a máfia dele, porque ele não tinha ninguém para deixar. E esse protagonista bateu a carteira de quem? De um mafioso poderoso, que poderia eliminar ele da face da terra, ninguém ia procurar por ele. Mas não, o cara viu ali uma habilidade e gostou. E pegou e adotou ele como filho. Ele perdeu o contato com a protagonista e foi encontrar com ela anos depois, ela roubando dele. Ela com a família roubando dele, porque ela foi adotada depois. Que coisa, né, gente? Agora, Presa por um Mafioso, já dissemos aqui que a capa está lindíssima. A gente tem aí o Aaron Fortier. Adoro os nomes, gente. Sou Aaron Fortier. Hoje sou um mafioso temido de 35 anos. Mas há 20 anos eu bati a carteira na rua. Ou seja, nós temos um processo aí de transformação do personagem. Sou dono de um império e minha máfia comanda a comercialização de armamentos diversos. Cara, eu acho que tu precisou fazer uma pesquisa para construir essa narrativa, né? Quais foram as fontes da tua pesquisa para tu trazer esse universo cheio de mafioso, intriga, paixões, tudo mesclado ali na batedeira? Eu leio muito.
Eu gosto de ler. Então, as minhas experiências vêm de outras histórias. Aí eu junto uma coisa aqui, uma coisa ali, aí eu fico pensando, isso dá uma história. E algumas coisas que a gente vê no Twitter, a gente vê no Instagram, a gente vê na televisão, a gente vai juntando. Ah, uma reportagem aqui sobre tal carga que foi perdida. Ah, roubaram tal carga de armamento, tal assim, assim. A gente vai ouvindo, vai juntando, vai colhendo, vai tudo se mesclando na nossa cabeça. Já a parte do romance, ele vem já numa força por si só, que é algo que brota, tanto que deles dois já veio da infância. Eles vieram se encontrar depois, anos depois. Acho que Que eu botei 20 sensação. anos depois para eles se encontrarem. Bom, E ela lá roubando na área, roubando dentro do que é dele. eu fui abandonada aos 6 anos na rua pela minha própria avó alcoólatra. Ou seja, já tem um passado aí conturbado. Minha mãe foi embora com um homem rico e meu pai decidiu morar do outro lado do mundo. Minha vida foi viver pulando lares para menores. Mas um dia, em um desses lugares de adoção, vi algumas crianças maltratando uma menina que aparentava ter uns 9 anos de idade. Eles eram 6 adolescentes e ela apenas uma menina. Mas a garotinha era corajosa, não deixou por menos e lutou contra eles. Eu precisei intervir, tinha 15 anos a mais, era alto para minha idade. Só que, naquele mesmo dia, eu não imaginava o quanto minha vida iria mudar ao atravessar o caminho de alguém poderoso. Toda história precisa de um conflito, né, gente? Vamos combinar. E essa tem. Essa história tem continuação? Não, também não. As únicas histórias que têm continuação, elas estão na Novel 2. Apesar que algumas pessoas que leem pedem um pouquinho mais. Ai, a autora escreve mais um livro. Mas assim, quando a gente está focado, assim, não, esse aqui não vai ter continuação, não dá. Não dá, gente. Porque assim, eu imagino assim, para você fazer uma continuação, você não pode perder a essência do primeiro livro. Porque se você perde a essência, fica sem graça. Então, assim, é algo que a gente tem que planejar direitinho, calculado. Porque, como você falou, tem que ter conflito, tem que ter um pouco de drama, um pouco de ação, um pouco de tudo. Que é o principal da história. Então, assim, por isso que eu não me vejo escrevendo continuações. Eu escrevi 2 continuações para 2 histórias da Novel Toon, que deram mega certo. Não esperava, mas deu mega certo. Só que para essas em particular, eu não tenho continuação ainda. Não ainda, não vai que surge assim. Ah, muito bem. Nós temos aí Destinada, Minha Vida nas Mãos do Alfa. Conta um Gente, pouquinho pra gente desse história de livro. lobisomem. Minha primeira história de lobisomem. E, tipo assim, eu tinha Tá linda lido essa Lobos capa. do Milênio. Então, foi ela, tudo foi ela. Eu tinha lido Lobos do Milênio, me apaixonei pelo casal principal, por tudo que aconteceu. E falei, eu quero escrever uma história de lobisomem. Ah, mas você não sabe, mas eu quero. Aquele lance de, mas eu quero. Tanto que ela é bem curtinha, ela não é longa, não é uma história longa, ela é bem pequenininha. Porque eu tô me 90 aventurando. páginas. Sim, eu tô me aventurando ainda nessa de lobisomem. Eu tô lendo ainda alguma coisa, busco alguma coisa, assim. Mas deu certo, porque estão gostando da história. A Skylar e o Iris é um casal que você pensa assim, é improvável, porque ele se isolava por se considerar um alfa ruim, um líder ruim. Ela revoltada, porque a mãe tinha morrido, o pai estava lá no luto dele, vivendo o luto dele, entregando ela pro alfa lá da alcateia deles, e o alfa não prestava nem o chão que pisava, né? Ela não queria se casar com ele, e ele só queria casar com ela porque ele sabia que ela era uma das últimas virgens ali da alcateia, que estava se prendendo, controlando a bruma dela, né? Então, assim, é uma coisa que foi meio surreal para mim
escrever cada capítulozinho. Eu gostei muito. Quero escrever uma mais longa, com mais capítulos, mas parei nela por enquanto. Tô com uma ideia de trigêmeos, né? De história de lobisomem, que a protagonista ela é engravida de trigêmeos, mas o Alpha não fica com ela, porque é designado outra mulher para ele. E ele é obrigado a casar com ela. Vem aí outra história de lobisomem. Cheio de treta, assim que a gente gosta. Agora, você já está trabalhando numa outra obra, ou vem livro novo esse ano de 2023 ou 2024? Não, ainda agora tem mais livro. Estou escrevendo um de máfia e estou escrevendo um de CEO. Que eu estou querendo lançar até o final desse mês que vai entrar. E a outra eu estou querendo deixar para lançar no próximo mês. Vamos ver como é que vai. Porque eu tô indo muito bem com as minhas histórias de máfia. Mas eu sempre procuro escrever algo diferente para poder publicar também. Para eu não ficar sendo conhecida só como autora que escreve sobre máfia, só, não tem outro enredo, não tem outra coisa. Eu tenho. Mas eu me apeguei muito, assim, à máfia. Tem isso, a gente é mordida pelo bichinho, ou da ficção, do drama, do suspense, do romance, e cada um precisa encontrar a sua essência. A Edilene está aqui. O Demon vai sair quando, Rô? É essa que ela tá ansiosa. Essa história, o título dela é Grávida por Acidente. O mafioso obcecado por mim. A Sierra, ela é uma mulher que ela se apaixonou jovem na escola e ficou com esse namorado até casar. Aí o que acontece? Eles tinham uma dívida com o pai, com o sogro, né, dela. E para ajudar ele a pagar essa dívida mais rápido, depois que eles casaram, ela decidiu trabalhar numa boate chamada Titã, que ela era dançarina, então ela ia se dar bem lá, para ajudar o marido a pagar lá a dívida, né, para eles poderem terem o primeiro filho, o sonho deles de consumo. Só que o que acontece? Ela ficou 1 ano trabalhando na Titã e uma bela noite ela passa mal. Ela não estava se sentindo bem durante o dia, ela passa mal e o chefe dela lá fala, não, você já terminou a dança, porque ela dançava e ia pro bar servir bebidas o resto da noite. Era tipo 2 empregos em um só. Aí ele, não, pode ir para casa. Vai lá, pode ir, você já dançou, vai lá, tira sua noite. Amanhã você amanhecendo bem, me liga, tá? Ela vai para casa. E o marido dela não esperava. Mal do macho dela. Eu tô olhando aqui o comentário. É verdade. Eu acho que ela não tá na live hoje, meninas. Ela vai, chega em casa e pega a pior cena de todas, que é o marido dela com a irmã. Mas ela não faz escândalo. Ela só vê a cena, vai lá, pega a vassoura, quebra no coco dos dois, arrasta a irmã pelada para fora da casa dela, tranca a porta, vai lá, tira as coisas dela e dá um adeus pro boy. E ela é bem decidida. Ela não é de fazer escândalo, ela é bem decidida. E ela vai, se separa dele. A mãe dela fica a favor da irmã dela. O pai fica ao lado dela. Né? Sempre tem isso, né? Mas ela vai, aí passa um tempinho, ela começa a pensar, pô, daqui a pouco eu faço 30 anos, vou querer ter filhos. Mesmo que eu não esteja em um relacionamento, eu não vejo problema em ter filho sozinha. Aí ela começa a juntar um dinheiro para poder congelar os óvulos dela. Nesse meio tempo, quem atravessa como um carro desgovernado o caminho dela, o Damon. Ele é um mafioso. O ego dele é tão grande que não cabe no planeta Terra. Tá lá em Saturno, porque não cabe aqui, porque aqui só cabe ele. Então ele acha assim, não, você tem que ficar comigo porque eu gostei de você. Mas com ela não funciona assim. Ele tá acostumado assim, aquele tipo de homem. Ah, eu quero aquela ali.
Pronto, tá no colo dele. Ah, eu quero aquela lá. Pronto, tá no colo dele. Quando essa recusa, ele, não, eu quero essa. Essa que eu quero. Ele vai lá, descobre que ela vai para essa clínica de fertilização para retirar os óvulos, e ele ameaça o médico para poder fecundar ela. Ele é bem esperto. Depois ele só sequestra quando vê que ela está grávida. Ele é muito abusivo, isso sim. Controlador, possessivo, maluco. Isso é Ela abuso. já deu uma espelhada nele, ela já mordeu a boca dele. Ele é apaixonado, né? Ele gosta de ser maltratado, não é possível, porque ela maltrata ele bastante. Agora, Rosana, o Casada com o Mafioso, qual é o diferencial dele das outras obras? Creio que seja, assim, muito os sentimentos. Porque o Jim, apesar dele ser um mafioso, dele ter que controlar tudo meticulosamente, ele é muito apaixonado, por exemplo, pelo irmão. Ele tem os amigos dele, que ele também ama os amigos, mas é tipo aquele assim, morde a sopra. Ele finge que não gosta, mas eles amam o jeito dele tratar eles. E quando ele encontra ela, a Hazel, ele pensa, é só uma obsessão, eu não estou apaixonado por ela. Eu adquiri uma obsessão por ela. Talvez passe depois que a gente dormir junto. É o que ele pensa. Mas não é uma obsessão. Ele realmente se apaixonou por ela. Pelo sorriso doce, pelo olhar meigo, né? Então, assim, depois da lua de mel, ele começa a perceber que aquilo não era uma obsessão. Tem um a mais ali. E ele se sentia assim, uma pessoa incapaz de ter esse sentimento por alguém por causa do que ele passou antes. Ele pensa, eu nunca mais vou amar novamente. E ele ama. Quando a filha nasce, é um sentimento que ele tem ali, que acaba sendo interrompido pelo sequestro da mulher dele, né? Que ela vai ser levada. E aí começa a mesclar sentimentos, porque ele quer ter o prazer de ser pai, né, de sentir o amor de ser um pai de verdade, porque ele só tinha experiência com o irmão. Mas é irmão, não é filho. E a procura pela esposa que sumiu, desapareceu, ninguém sabe. E quando ela volta uma pessoa diferente. Ela é uma assassina. Ela mata friamente. Então, assim, já é uma nova versão da Hazel que ele não conhecia, que aflorou. E ele fica ali, tô me apaixonando de novo por essa mulher. Porque eu me apaixonei por ela inocente lá atrás, e agora ela é uma mulher, tipo, categoria, tá ali com ele juntinho. Os dois matam, os dois sorriem, os dois vivem felizes. É isso. É muito sentimento. Muito bem, agora. Quem quiser comprar o teu livro físico, Casada com o Mafioso, é só com você? Tem na Amazon? Como é que tá isso? Ele tá no Clube de Autores e tá na Wiclap. É só pesquisar o título que já aparece. Sendo que eu aconselho mais o Clube de Autores porque tá bem em conta lá. Sendo que na Wiclap eu consegui um desconto, né? Baixou o valor do livro, tá quase parecido. Diferença de R$1, eu acho. Lembrando, gente, que o livro tem quase 800 páginas. Então, tem também a parte digital lá no site da Amazon. E tá no formato... tá no Kindle Ilimitado, teus livros? Então, Tá. O Presa por um Mafioso tá. O Destinada também tá. Tem a plataforma digital onde a escritora também publica os livros e tem mais livros chegando aí no mercado. Rosana, qual é o seu Instagram? Autora Rosana Lira. Autora Rosana Lira. Isso, é o Instagram dela. Vou marcar ela aqui na entrevista como colaboradora. Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro. Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, tá? Lembrando que a autora tem aí mais de 40 títulos publicados. Ai, que delícia! Mostra pra gente mais uma vez a capa do teu livro. Olha que delícia!
Ai, que capa linda! Um arraso, né, gente? Casada com um mafioso. O contrato. Rosana, querida, você me surpreendeu com a sua carisma, com o seu carisma, com a sua forma de falar dos seus livros. Você tem muito jogo de cintura para falar sobre seus personagens. E isso ainda é um pouco difícil encontrar. Tem muita gente que não sabe falar sobre seus próprios personagens. Você está de parabéns, não só pelo Casada com o Mafioso, mas todos os seus livros, principalmente esses que estão na Amazon. As capas estão lindas, os enredos estão lindos. Então você está de parabéns. Eu só quero te agradecer, desejar sucesso. Volte sempre que você quiser, porque material não falta. Não falta. E muitíssimo obrigada, querida. Material não falta. Vamos ver. Talvez a gente tenha mais uma live lá pro final do mês que vem para falar sobre Presa por um Mafioso. Também é um livro incrível. Tem uma protagonista porreta. Ela é bem doidinha da cabeça. E vamos lá, né? Vamos ver. Que delícia. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje ainda tem bate-papo literário. Já já eu volto. Rosana, um beijo, amor. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a todo mundo que participou. Meninas, vocês, ó. Obrigada.